Olá, você está no canal Tempo em Deus, a Bíblia narrada trazida aqui para você com muito amor, carinho e dedicação. E se você tem gostado dos nossos vídeos, fica comigo até o final para poder ouvir uma reflexão a respeito do que será lido hoje e nós vamos dar continuidade à leitura de Jó. Mas antes, inscreva-se aqui, curte, compartilha e deixa também um comentário para dar mais engajamento no canal. O seu joinha me ajuda muito. Agora ouça, reflita e aproveite o seu tempo em Deus. O livro de Jó, capítulo 14. Jó medita sobre a brevidade da vida. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abres os olhos e o fazes entrar em juízo contigo? Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Desvia dele os olhares para que tenha repouso, até que, como jornaleiro, tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Como as águas do lago se evaporam, e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Que me encobrisses na sepultura, e me ocultasses até que a tua ira se fosse, e me pusesses um prazo, e depois te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. Chamar-me-ias e eu te responderia. Terias saudades da obra de tuas mãos e até contarias os meus passos e não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco e terias encoberto as minhas iniquidades. Como o monte que se esboroa e se desfaz e a rocha que se remove do seu lugar, como as águas gastam as pedras e as cheias arrebatam o pó da terra, assim destróis a esperança do homem. Tu prevaleces para sempre contra ele, e ele passa. Mudas-lhe o semblante e o despedes para o além. Os seus filhos recebem honras e ele o não sabe. São humilhados e ele o não percebe. Ele sente as dores apenas de seu próprio corpo e só a seu respeito sofre a sua alma. Aqui nesse capítulo, Jó medita, sobre a brevidade da vida. Ele reflete a respeito da nossa passagem por aqui nesse mundo, E ele comenta como o homem nascido de mulher, cheio de inquietação, vive breve tempo. Começa o capítulo assim, Nasce como a flor e murcha, Foge como a sombra, não permanece. Ou seja, a nossa vida aqui, claro que cada um tem uma experiência, cada um tem um tempo, mas é um tempo que passa rápido, Principalmente os últimos anos, eu tenho percebido, pelo menos para mim, que tem passado o tempo muito rápido. Você tá ali durante o dia, parece que a gente não dá conta de fazer todas as tarefas que a gente necessita fazer. De repente o dia já acabou, de repente já é outro Natal, já é outra Páscoa, e o tempo assim vai passando, E realmente, se a gente começar a analisar por que nós temos que tentar viver bem aqui, é justamente por isso. A gente nunca sabe quando que vai ser o nosso último dia, o nosso último suspiro aqui nessa terra, não é verdade? E aqui tem uma parte que eu acho bem interessante, que ele fala aqui no versículo 10. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem e onde está?
Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta enquanto existirem os céus. Não acordará, nem será despertado do seu sono. Aqui a gente interpreta que depois que uma pessoa morre, todas as escolhas que ela teve que fazer em vida. Aceitar Jesus ou não tem que ser feito em vida. Ela tem até o último segundo de vida dela para fazer isso. E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele dá muita chance para nós, né? Mas depois que a pessoa se foi, depois que ela fechou os olhos, deu o último suspiro, depois que ela morreu mesmo, não tem mais o que fazer nessa questão. Se não foi aceito Jesus antes, infelizmente, eu acredito que não exista mais chance. Nós temos essa vida aqui. Depois, quando nós partimos, nós vamos aguardar o arrebatamento em sono, né, como está escrito aqui. O homem, ele morre uma só vez. Não existe essa história de morreu, aí vai encarnar em outra vida. Não, gente, aqui está muito claro. Não é só aqui que deixa isso claro. Tem várias outras passagens. Se você crê na Bíblia, não tem como contestar que exista reencarnação, por favor. Isso é algo que, para quem crê na Bíblia, não vai nem estar em discussão. E não é só aqui que está escrito. Quando eu ver novamente outras passagens, ressaltando esse detalhe de que o homem cabe viver uma vez só, eu vou falar para vocês novamente. Eu acho que isso é bem importante a gente frisar. As pessoas mortas, elas não voltam para conversar com você. Quando você vê alguém que de repente morreu, não é a pessoa, gente. Infelizmente, os anjos maus, eles têm poder de se transformar na imagem que eles quiserem, né? Então, essa parte é bem polêmica em muitas vezes assim na vida. Muita gente às vezes acha que isso é possível, mas não é. Fique esperto. Conversar com mortos, necromancia, reencarnação, isso não é do Senhor. O Senhor abomina esse tipo de coisa, tá bom? Então é só para deixar claro essa parte aqui para vocês. Bom, Jó aqui, como ele meditou a respeito dessa brevidade da vida, né? É o que eu falei para vocês. Viva o seu dia como se ele fosse o último, porque você nunca sabe se realmente vai ser. Então, esteja em paz com as pessoas, dê o seu melhor, trabalhe o seu melhor, como se fosse para Deus, não para os homens. Seja uma pessoa boa, se santifique nos dias que estamos hoje, que nós estamos aguardando a volta de Jesus. Pode ser a qualquer momento, mas pode ser que a gente morra antes, não sabemos, né? Isso é da vontade do Senhor, não é da nossa. Então, esteja de qualquer maneira santificando-se dia a dia. Isso é muito importante, eu friso muito isso aqui e eu vou continuar falando enquanto o Senhor permitir, tá bom? E se você gostou do vídeo de hoje, se esclareceu alguma dúvida, se foi bom para você, se edificou o seu dia, se foi relevante, compartilha, manda para alguém que você ama, manda para alguém que é importante para você. Eu agradeço por você ter ficado aqui comigo até o final. Dá o seu like aí, que faz diferença para mim, o vídeo dá mais engajamento. Então, que você fique bem, que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Eu peço a Deus que onde esse áudio alcançar, que Ele esteja dando proteção, saúde, bênçãos, paz e muita orientação, salvação, e que você seja sempre uma pessoa segundo o coração do Senhor. Vamos nos esforçar para isso, tá bom? Santifique-se, Jesus está voltando. E em nome dele que nós oramos, nós clamamos e nós agradecemos ao Senhor. Deus abençoe.